Boa tarde a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja entre todos nós. Continuamos aqui a leitura do item 268 do Livro dos Médiuns, perguntas sobre a natureza e a identidade dos espíritos, os subitens 18 ao 25. Item 18. Pela facilidade com que os espíritos maus se infiltram nas comunicações, parece que nunca se pode estar certo da verdade. Sim, podeis, desde que tendes a razão para os julgar. Ao ler uma carta, sabeis reconhecer muito bem se foi um grosseirão ou um homem educado, um tolo ou um sábio que a escreveu. Se recebeis uma carta de um amigo distante, o que vos prova que é dele? A letra, direis, mas não há farsantes que imitam todas as letras e tratantes que podem conhecer os vossos negócios? Não obstante, há indícios que não vos permitem enganar. O mesmo se dá com os espíritos. Imaginai que é um amigo que vos escreve ou que se trata da obra de um escritor, e julgai da mesma maneira. Se compreendermos direito o sentido dessas palavras, veremos que a proposta dos espíritos de ter a razão para julgar é o mesmo que julgar com a razão, ou seja, a razão, o cérebro, a cabeça, e não a emoção para fazer julgamentos. Se ao invés de usar a razão optarmos por julgar alguma coisa com afetação emocional, aversão, antipatia, mágoa, raiva, vai haver mais vontade de apontar erros do que realmente de contribuir para achar a verdade. O Mestre Jesus nos diz que seremos julgados da mesma forma, pelas mesmas medidas com que medimos. E diz mais: hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Como julgar se algo é verdadeiro ou falso com a vista toldada, obscurecida por forte emoção? Por isso, da proposta dos espíritos de julgar com a razão, com a consciência em vez da emoção. E para que esse julgamento seja ainda mais verdadeiro, mais elevado, devemos complementá-lo com o sentimento, ou seja, julgar tudo com amor, com caridade, com o objetivo não só de encontrar a verdade, como também de ajudar, de erguer os que estiverem no caminho errado. E sempre lembrando de que para tanto devemos ser um bom exemplo dos princípios que defendemos. Só então estaremos julgando com autoridade moral, a única autoridade que os espíritos respeitam. 19. Os espíritos superiores podem impedir os maus de tomarem nomes falsos? Certamente que o podem, mas quanto piores são os espíritos, mais teimosos são e frequentemente resistem às injunções. Convém saber que há pessoas pelas quais os espíritos superiores se interessam mais do que pelas outras, e quando julgam necessário, sabem preservá-las da mentira. Contra essas pessoas, os mistificadores são impotentes. Sem dúvida, os espíritos superiores podem impedir os maus de tomarem nomes falsos, mas eles também respeitam o livre-arbítrio, a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade e da sintonia vibratória de cada um. Quanto melhor
tiver sido o desenvolvimento mediúnico do médium, quanto mais ele tiver estudado, melhores condições de percepção e entendimento dos espíritos ele terá. Se o espírito está falando, dizendo mentiras ou usando nomes falsos. No entanto, desenvolvimento mediúnico não é o mesmo que desenvolvimento espiritual, que é o desenvolvimento das qualidades de caráter e virtudes de um ser em evolução. Obviamente não está pronto. É justamente por essas pessoas que possuem ou buscam harmonia, equilíbrio entre os dois desenvolvimentos, que os espíritos superiores se interessam mais do que pelas outras, que só possuem a mediunidade, mas não trabalham o bom senso, nem utilizam suas capacidades para a melhoria de si mesmas e dos outros. Questão 20. Qual a razão dessa parcialidade? Já foi dito, né? Isso não é parcialidade, é justiça. Os espíritos bons se interessam pelos que aproveitam os seus conselhos e se esforçam seriamente para melhorarem. São esses os seus preferidos e os ajudam, mas pouco se importam com aqueles que os fazem perder o seu tempo em belas palavras. É o que foi explicado na questão anterior. Os espíritos bons protegem e investem em quem está tentando se melhorar. Eles não procuram o que já está pronto, aqueles que estão tentando se melhorar. Na frase, não dar pérolas aos porcos, Jesus quer dizer para não desperdiçar o que se tem de precioso, o tempo, os ensinamentos, com desinteressados. 21. Por que Deus permite aos espíritos o sacrilégio, o desrespeito, a ofensa, de usarem falsamente nomes veneráveis? Poderíeis perguntar também por que Deus permite aos homens mentir e blasfemar. Os espíritos, como os homens, têm o seu livre-arbítrio para o bem e para o mal, mas nem uns nem outros escaparão à justiça de Deus. A mentira, a blasfêmia, o escândalo, como se dizia na época de Jesus, era compreendido precisamente como uma pedra de tropeço, que prejudicava, impedia uma pessoa de seguir no bom caminho e a progredir na fé. Por isso, das palavras do Mestre em Mateus capítulo 18, versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister, é necessário, é uma exigência que venham os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Semeadura, portanto, é livre, mas a colheita é obrigatória, ou como disseram os espíritos, não se escapa à justiça de Deus. 22. Há fórmulas eficazes para expulsar espíritos mentirosos? Fórmula é matéria. Vale mais um bom pensamento dirigido a Deus. Não é com objetos materiais, amuletos, talismãs, patuás, que se expulsa espíritos mentirosos, mas com bons pensamentos e orações dirigidas a Deus. São Luís, na Revista Espírita de setembro de 1859, diz: a primeira coisa é, de início, não atrair esses espíritos imperfeitos e evitar tudo o que possa lhes dar acesso. As disposições morais são uma causa preponderante. Melhor, portanto,
é não atraí-los, ou seja, melhor prevenir do que ter que remediar. 23. Certos espíritos disseram possuir sinais gráficos inimitáveis, espécies de selos pelos quais se pode reconhecer e constatar a sua identidade. Isso é verdade? Os espíritos superiores só possuem como sinais de sua identidade a elevação de suas ideias e de sua linguagem. Qualquer espírito pode imitar um sinal material. Quanto aos espíritos inferiores, traem-se de tantas maneiras que só um cego se deixa enganar por eles. Esses sinais gráficos ou emblemas seriam representações, figuras ou imagens inimitáveis com que um espírito se apresentaria para mostrar, para realçar suas qualidades. Dessa forma, um espírito que se apresentasse, digamos, uma estrelinha na testa, seria sempre um espírito de luz. Os anjos da guarda, então, apareceriam sempre com asinhas, uma espécie de crachá para sua identificação. Obviamente não é assim. Na questão 131 de O Livro dos Espíritos, Kardec esclarece bem esse ponto. Abre aspas. Como precisa de figuras e imagens que lhe impressionem a imaginação, o homem pintou os seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos que lembram as qualidades ou os defeitos humanos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, o pintaram com a figura de um velho, munido de uma foice e uma ampulheta. Representá-lo pela figura de um mancebo, um jovem, fora contrassenso. O mesmo se verifica com as alegorias da fortuna, da verdade, etc. Os modernos representaram os anjos, os puros espíritos, por uma figura radiosa, de asas brancas, emblemas da pureza, e Satanás com chifres, garras e os atributos da animalidade, emblema das paixões vis. O vulgo comum dos homens, que toma as coisas ao pé da letra, viu nesses emblemas individualidades reais, como vira outrora Saturno na alegoria do tempo. E fecha aspas. 24. Os espíritos inferiores não podem imitar também o pensamento? Imitam o pensamento como os cenários do teatro imitam a natureza. Ou seja, uma imitação primária, apenas da forma, mas não da essência. Feito papagaio. 25. Seria assim tão fácil descobrir a fraude por um exame atento? Nem há dúvida. Os espíritos só enganam os que se deixam enganar. Mas é preciso ter olhos de joalheiro para distinguir a pedra verdadeira da falsa. E quem não sabe distingui-la, procura um lapidário. Olhos de joalheiro. O olhar daquele que tem amadurecimento, sabedoria, para não confundir uma joia falsa com outra verdadeira. Quem tem olhos de ver e não simplesmente de enxergar, que tem amadurecimento espiritual para ver em profundidade, não se deixando iludir, seduzir por um brilho aparente. E aí terminamos a leitura do item 268, dos subitens 18 ao 25.
Na próxima semana, se Deus permitir, continuaremos a leitura do item 268, subitens 26 até o 28. Que a paz de Jesus continue com todos nós, agora e sempre.